1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. É bom estar com você novamente, junto conosco. Que bom. E assim, vamos dar início, dando uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Cíntia Mendes trará como tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Assim seja. Cíntia, a sala é sua. Estarei aqui. Ok, obrigada. Boa noite a todos, amigos. A gente retorna hoje, mais uma vez, para conversar um pouco. O tema de hoje, do Evangelho, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aqui. A gente tem, na história do Cristo, né, um marco da história dele, é exatamente quando ele para conversar e traz para a gente aí as bem-aventuranças. A gente pega aí vários evangelhos, né, e é falado, até mesmo quem não é cristão, mas que tem algum viés aí, vai falar sobre a moralidade, né, sobre o amor, sobre esse comportamento aí do Cristo, né? A gente vai falar sobre as bem-aventuranças. E a gente vai falar hoje de duas. A bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas duas bem-aventuranças são tão importantes que Kardec, na hora da organização lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou um capítulo inteiro para as duas, de tamanha importância e tamanha concordância. As duas conversam, né? As duas bem-aventuranças ali se completam. Nesse capítulo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Kardec dividiu aí, na organização, com injúrias e violências, que é a parte lá que ele tira dos evangelhos isso daí, essa fala do Cristo, ele traz para a gente, apresenta elas, e ele tem depois a instrução dos espíritos com mais algum complemento, alguém falando, complementando ali a fala do Cristo. Na fala do Cristo, sobre injúrias e violências, ele vem lembrando a gente da importância aí da brandura, da moderação, da mansuetude, da nossa fala e da paciência. Jesus Cristo apresenta tudo isso e Kardec nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo da importância desses comportamentos, essas atitudes com o próximo, que é transformada para a gente como uma lei, uma regra, esse comportamento. Quando Cristo fala de bem-aventurados que são brandos, ele vem trazendo para a gente a importância de eu ter esse cuidado com o meu comportamento com relação àqueles que convivem comigo. O meu próximo mais próximo e o próximo nem tão próximo assim, né?
E, por consequência, ele condena todo ato de violência, de cólera e toda a expressão descortês. Mesmo quando a gente tem na fala a violência, quando a gente tem e utiliza simplesmente da fala para poder agredir o outro, já é condenado, já não está sendo brando nem pacífico. Nesse pedaço do Evangelho, a gente lembra de Jesus está falando que aquele que fala mal do seu irmão, que dá um nome para ele, né? Que hoje a gente tem outras falas, né? Mas naquele momento era raca, né? A gente está xingando o outro, está insultando o outro. Se você faz isso, você já está sendo condenado, você já caiu aí no erro, né? Já não está se comportando como brando e como pacífico. É importante a gente lembrar que quando ele fala de ser brando e pacífico, ele fala em todos os detalhes. Não é só aquela pessoa que não atira no outro, que não tem a violência física. Jesus dá ênfase ao pensamento. Se você pensa mal do outro, se você fala algo mal do outro, se você não é gentil, não é cortês, você já quebrou aí essa regra, essa lei, né? E Kardec depois vem trazendo para a gente nas instruções dos espíritos, quando ele fala sobre a afabilidade e a doçura. Ele fala da gente se submeter aí à caridade, da gente se submeter à caridade, e lembra da importância da benevolência com todos, né, com todo semelhante, que isso é fruto do amor ao próximo. Eu querer o bem do outro, eu ser doce na forma de falar, na forma de me comportar, de tratar o meu próximo, eu ser carinhosa, afetuosa, a forma de tratar o outro com respeito. Isso tudo, no simples detalhe, mostra para a gente, lembra que isso também faz parte da caridade. Que a caridade vem aí do comportamento de tratar bem o outro, vem aí crescendo, né, como sendo resultado do amor ao próximo. Porque quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. E se eu quero o bem do outro, eu quero que ele esteja se sentindo bem também perto de mim. Que ele se sinta bem também na forma como ele é tratado, na forma como eu digo. Se eu não penso nesses detalhes, eu ainda não cheguei em toda a extensão do amar ao próximo. Aqui embaixo tem ele mostrando para a gente mais uma subdivisão, um item desse capítulo, que é sobre a paciência. Hoje a gente escuta, é muito comum a gente escutar a pessoa falar que não tem paciência ou que perdeu a paciência, né? Até as crianças hoje, nesse mundo que a gente vive tão acelerado, tão agitado, com tantas coisas rápidas, né? Tudo muito imediato, as crianças falam, eu não tenho paciência para isso não. Ou, eu já perdi a paciência. E aí, Kardec vem mostrando, através da espiritualidade, o quanto é importante a gente ter paciência. Paciência conosco, paciência com a vida, com os acontecimentos, mas, principalmente, paciência com o próximo. E ele vem lembrando aqui, tem um texto específico sobre isso lá no Evangelho, falando que a caridade, que é de dar a esmola para o próximo, essa é muito fácil, essa é muito tranquila, qualquer um pode fazer, eu posso fazer em qualquer momento, e o outro pode até me ajudar a fazer essa. Essa é muito tranquila. Agora, a verdadeira caridade consiste em eu aceitar, respeitar e conviver bem, amorosamente, com aquelas pessoas que estão no meu caminho, que Deus colocou no meu caminho para ser exatamente ferramenta da minha melhora. E, normalmente, as pessoas que são ferramentas para a minha melhora, elas me causam desconforto, elas me causam aí transtornos, elas vêm aí, às vezes, nos irritam, elas tiram a gente do sério. É a nossa prova, né? A prova da paciência. E, nesse capítulo, Kardec traz essa lembrança importante para a gente. O quanto que, para que eu me torne branda, pacífica, eu preciso desenvolver essa habilidade. A habilidade da fala afável, doce, do comportamento gentil e educado, mas também da paciência. Ele vem lembrando para a gente aí uma coisa muito importante sobre a obediência e a resignação. Nesse capítulo, ele lembra a gente que a pessoa que ama a Deus obedece às regras, né, às leis de Deus, a lei divina. E aí é importante a gente lembrar que a obediência, em nenhum momento, a gente está falando sobre obediência cega. Kardec vem trazendo para a gente, e o Espiritismo é para a gente uma função aí principal de fazer pensar. A gente só tem a fé se for raciocinada, é o que o Espiritismo prega para a gente, da gente pensar nas consequências, entender o porquê, o para quê. E aí a obediência das leis de Deus não é obediência cega, é aquela obediência de quem entende a lei de Deus. Eu posso não estar entendendo o porquê que eu estou passando por essa dificuldade, esse sofrimento hoje. Mas se eu entendo que Deus é justo e que Deus é bom,
e que toda ação tem uma reação, o que eu estou passando hoje não tem efeito, não é efeito de nada que eu fiz hoje, não é efeito de nada dessa vida, então com certeza é efeito de algum comportamento meu de outra vida. Isso tudo o Espiritismo traz e abre o nosso olhar. E aí ele proporciona para a gente essa ideia de obediência, mas de obediência com inteligência. Aquela que para, pensa, entende o que está acontecendo, e se eu não entendo no literal, eu entendo o que trouxe a acontecer isso, e o que eu posso fazer para poder me melhorar. E se eu creio em Deus, sei que Deus é Pai, como Jesus trouxe para a gente, e uma das características aí de Deus é ser perfeito, é ser bom o tempo todo, o que Deus trouxe para mim só pode ser bom e justo. Se a gente entende, o Espiritismo traz, junto com Cristo, no Evangelho do Cristo, o Pai bom e justo, o que vem do Pai é bom e justo. Por isso, a obediência e a resignação. Por isso da gente entender. E aí, se a gente quiser um exemplo de obediência e de resignação, a gente pode pegar a obediência, por exemplo, Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela recebeu lá, quando ela recebeu a notícia que ia ser mãe, naquele momento, de toda a confusão que ia causar na vida dela, todo o transtorno, em nenhum momento ela duvidou. Se ela podia não entender o que ia acontecer, mas ela sentia que seria algo muito importante e ela confiou em Deus o tempo todo e obedeceu simplesmente. Seja feita a sua vontade. Tá? Mostrou para a gente, ela não estava entendendo, talvez literalmente, ela não poderia na hora explicar para a gente o que estava acontecendo. Mas se veio de Deus, ela sabia que isso seria justo e bom para ela. E aí, no final, Kardec fecha esse capítulo trazendo para a gente a lembrança da cólera. A cólera, o quanto a gente fica encolerizado ainda, né? O quanto a gente fica irritado, com raiva ainda, o quanto a gente ainda traz isso dentro de nós. E se a gente traz isso dentro de nós, ainda está agarrado em alguns resquícios nossos aí de outras vidas, de outros momentos nossos, primitivos. Está conectado diretamente com um dos nossos males aí da chaga da humanidade, com o orgulho. A gente não suporta ainda ser comparado com outro que eu me sinto rebaixado. Eu ainda não suporto ainda ver a vontade do outro se sobressair a minha, ou a ideia do outro se sobressair a minha. Aí a gente se sente encolerizado. E aí Kardec lembra que isso tudo aí tem a ver com o que Jesus disse na época, de bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, se Jesus trouxe naquele momento todo esse ensinamento, falou para a gente naquela célebre momento lá, que tem todas as bem-aventuranças, mostrou de alguma forma, o Espiritismo traz, e não só o Espiritismo, outras religiões trazem isso, essa fala da bem-aventurança. Tem várias outras doutrinas, não só relacionadas ao Cristo, mas que também falam sobre brandura, sobre gentileza. Como é que a gente está vendo o mundo hoje? A gente já está vendo ele já com tudo isso? Ainda não. Nesse momento, apesar de todo esse conteúdo, toda essa informação, o que a gente vê ainda no mundo, a gente vê agressividade. Esse texto de agressividade eu tirei do livro de Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus. Joana abre o capítulo falando para a gente assim: vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. Então, a Joana vem lembrando para a gente que nesse momento em que a gente está vivendo, parece que ela escreveu isso ontem à tarde, nesse capítulo aqui, já é um momento de descontrole emocional e espiritual. Quantos de nós já falou, ou já ouviu, já comentou que eu estou muito ansioso, eu estou muito irritado, estou muito preocupado? Quantos que já ouviu aí, não, está em depressão, que o nosso emocional está totalmente descontrolado? E junto ao emocional, o nosso espiritual também. O quanto que a gente se vê aí envolvido aí em sensações desagradáveis, em sensações de medo, de desarmonia, envolvidos aí espiritualmente mesmo. O quanto que a gente fala e escuta sobre obsessão, né? E aí a Joana vem lembrando a gente que o que também proporciona tudo isso, essa desconfiança. O quanto que a gente vê hoje desconfiança, né? As pessoas desconfiam, não confiam em si e desconfiam dos outros de uma forma tão grande que proporciona uma invigilância ou uma vigilância naquilo que não é necessário. Eu acabo vigiando muito mais o comportamento do outro, a fala do outro, a vida do outro, esqueço de vigiar o meu pensamento.
Esqueço de vigiar o meu comportamento e a minha fala. E essa desconfiança, esse medo, estar sempre inseguro, me faz ter atitudes que descontrolam o meu emocional e desorganizam todo esse comportamento, né? Ele traz também, a Joana traz também aí nesse capítulo, lembrando a gente que uma outra coisa que também a gente vê muito aqui no nosso, um comportamento que a gente vê muito na atualidade é a avareza. Quantos de nós vimos aí, perdemos companheiros, amigos de convivência, por comportamentos exatamente estarem muito mais ligados ao material do que aos vínculos afetivos. Quantas pessoas dão muito mais importância à renda, ao dinheiro, ao poder, à posse. A gente vê muito isso em momentos relacionados à economia, política. Quantas pessoas mudam de fala, de comportamento, de interesse de uma hora para outra, assim que a gente nem conhece mais a pessoa. E o quanto que um comportamento está ligado a outro. A desconfiança e a avareza estão conectadas. E é muito comum a gente ver e ouvir falar de pessoas que mal se suportam. Da frase de Joana aqui, ela mostra para a gente o quanto que as pessoas, às vezes, não se suportam nas famílias, nos trabalhos, às vezes em grupos que participam, e o quanto é comum a gente ver pessoas que nem se conhecem, que passam pela rua uma ou pela outra, e naquele momento de raiva, de agressividade, explodem uma com a outra sem nem se conhecer, mas simplesmente pelo fato daquele momento não se suportar, porque, na verdade, eu não suporto nenhum outro, não é aquela pessoa em si. O meu incômodo é tão grande que conviver com outras pessoas está me fazendo mal. A Joana vem trazendo para mim todo esse histórico, traz para a gente, mostra nesse livro, todo esse histórico aí da atualidade. O quanto a gente vê comportamentos dessa forma ao nosso redor. E por que seria isso? O que estaria causando todo esse comportamento, todo esse transtorno, esse desequilíbrio? No mesmo capítulo, a Joana vem mostrando para a gente que o ser humano justifica esse tipo de comportamento pela transitoriedade. Ele fala que a vida é muito rápida, que tudo passa mesmo, né? Que amanhã eu não sei onde que eu vou estar, não sei se eu vou estar vivo, se eu vou estar morto, não sei o que vai acontecer. Então eu tenho que aproveitar, eu não tenho que aceitar tudo, eu não tenho que me sujeitar à vontade do outro, eu tenho que fazer o que eu quiser. A outra coisa que justifica isso também é com a velocidade do tempo. A vida passa tão rápido. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar por aqui, eu não sei o que vai acontecer. Então, está tudo tão rápido, eu trabalho tanto, passa a semana, eu preciso aproveitar. A gente vê muito isso em momentos assim como agora, no carnaval, momentos de festa, festividades populares, né? As pessoas justificam excessos, exageros e comportamentos desregrados, muitas vezes pelo medo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer, está tudo tão perigoso, ou pela solidão, pela ansiedade e pelas frustrações. Justificam sempre dizendo que o motivo, a razão está externo. Nunca digo que está interno, não olho para mim, né? Digo também sobre os relacionamentos sem afetividade real. As pessoas já pensam começam um relacionamento, já pensam que se não der certo, termina logo e arruma outro. Porque isso tudo hoje é muito fácil. A transitoriedade, a velocidade do tempo está envolvida em tudo isso. E até mesmo nos relacionamentos. O quanto que se buscam ter alguém do lado, ter a pessoa para poder postar foto, para botar lá na rede social que está num relacionamento, mas também amanhã pode já não estar mais. Porque, na verdade, justifica-se todo esse transtorno, essa dificuldade, essa agressividade externamente. 2 outros motivos que a Joana dá para a gente aí, que mostra, é a maledicência e o mau humor. O quanto a gente vê isso nos grupos que a gente convive. E aí a gente sempre vê isso no outro. E a gente fala que a maledicência, que o mau humor do outro me provoca essa instabilidade, me provoca essa irritação, me provoca esse mal-estar aí no grupo, né? E a Joana termina aí o capítulo, né, quando ela está falando sobre agressividade, ela vem mostrando para a gente que, na verdade, a agressividade ela é uma doença da alma, que deve merecer cuidados muito especiais desde a infância, educando-se o iniciante na experiência terrestre de forma que possa dispor de recursos para vencer a inferioridade moral que traz de existências transatas ou que adquire na convivência doentia da família. Então, na verdade, a Joana vem mostrando para a gente que a agressividade, esse comportamento, seja violência física ou na fala, na maneira de tratar o outro,
isso, na verdade, é uma doença da alma. Isso não é da sociedade, eu não peguei da sociedade, eu já trago em mim. E que deve merecer cuidado desde muito pequeno. Quando o espírito está reencarnante já começa a manifestar esse comportamento desde pequeno, precisa ser corrigido. E nós, enquanto pais, educadores, professores, quem está lá, evangelizador, avô, tio, quem está ao redor, no cuidado com essa criança, na orientação, precisa observar isso também. Hoje é muito comum a gente ver a pessoa ter esse comportamento e aí a gente escuta falar assim, mas ela tem um gênio tão forte, mas é uma criança de personalidade, né? E, na verdade, se a gente for olhar, não é bem isso. Está sendo agressiva, arrogante, grosseira com a pessoa, e a gente precisa de corrigenda mesmo, precisa de um direcionamento. E, na verdade, vem falando aqui que isso a gente traz de outras encarnações. Fecha a janela, por favor. A gente traz de outras encarnações. Às vezes, a gente não trouxe de agora, dessa convivência familiar. Às vezes, a família é tranquila, a família é organizada nesse sentido, mas eu, como a gente já sabe na doutrina espírita, enquanto espírito, já em outras existências, eu tive experiências que me adquiri esse comportamento e que precisa ser corrigido. Aí eu fui buscar também no livro de Joana, o livro Alerta. Ela tem aí um capítulo que é exatamente reação pacífica. Estes são dias de desequilíbrio. O medo galvaniza os homens. A onda dos crimes cresce a cada hora. No entanto, a agressividade e a violência que dominam as preocupações do mundo odierno, a par das causas de natureza extrínseca, têm no próprio homem o caldo de cultura em que se desenvolvem assustadoramente, enquanto os especialistas dos diversos ramos do conhecimento tentam deter os efeitos da violência que irrompe voluptuosamente em toda parte, mergulhando o pensamento dos fatores causais socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicológicos e de outras ordens. O egoísmo é a grande geratriz dos males que afligem a Terra. Então, a Joana, nesse texto, ela vem dizendo para a gente que nesse momento que vivemos de desequilíbrio, o medo congela e paralisa todos os homens. Ele traz a gente aí de uma forma totalmente desequilibrada. Cada um de nós aí tem os seus medos. Alguns saudáveis, que nos protegem, nos organizam no mundo. Alguns não saudáveis, que atrapalham a nossa convivência. E, normalmente, a gente justifica o comportamento agressivo, a violência, a preocupação e o medo como se fosse resultado de fatores externos. É o que está dizendo ali, da natureza extrínseca. É como se eu dissesse, eu tenho medo porque o mundo está muito perigoso. Eu tenho medo porque tem muita gente violenta. Eu tenho medo, ou então, eu estou agressiva porque, na verdade, eu estou reagindo ao que está acontecendo no mundo ao meu redor. Ou eu estou tratando como me tratam. Só que, na verdade, ela vem mostrando que tudo que acontece do lado de fora, tudo que acontece entre nós, é resultado desse caldo de cultura que se desenvolve dentro do homem. Tudo isso acontece dentro da gente. Eu tenho isso dentro de mim, o outro também tem, a gente ainda tem dentro de nós, ali o que ela fala no finalzinho ali, o egoísmo, que é a grande geratriz dos males que afligem a Terra. Eu ainda trago em mim egoísmo, eu ainda trago em mim orgulho. Isso me faz ter comportamentos de agressividade, de violência. E cada um de nós também temos. E para isso a gente precisa pensar, reconhecer, identificar e começar a trabalhar o outro lado. Não tem como eu me transformar no homem novo e apagar, matar, deletar o homem velho. A gente faz essas coisas em computador, em máquina, em celular, em que a gente tira toda a programação, limpa ela, deleta aquilo e instala um aplicativo novo para começar do zero, né? Vamos fazer tudo novo. E às vezes eu perco alguns arquivos, mas eu vou começar do zero. Mas com o espírito, né, com o ser aí, a gente não tem como e nem precisa fazer isso. O que a gente precisa é desenvolver as potencialidades para, com isso, fazer enfraquecer as nossas fraquezas, o que a gente tem aí de males, vamos pensar assim. Então, como que a gente pode fazer para poder crescer em mim brandura e paz, para que eu seja cada vez mais branda e pacífica e menos agressiva, violenta, arrogante, egoísta? Como é que eu desenvolvo isso? Se a gente
buscar aí Richard Simonetti, tem uma frase que faz a gente pensar bastante. Quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questões de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição das leis humanas, mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. Então, Richard Simonetti lembra que, neste momento, a gente vive um ambiente de tanta violência em que a gente precisa de terceiros intercederem nisso para poder apaziguar, para tentar controlar através de força e violência, que acaba repetindo o comportamento, e aí a gente tenta, de alguma forma, acalmar os ânimos para recomeçar os comportamentos. E ele vem lembrando que, na verdade, não é assim. A partir do momento que eu começar a entender, controlar, organizar a minha violência, que eu começar a perceber que eu tenho a violência, perceber que eu tenho em mim esses defeitos e começar a melhorar em mim as minhas qualidades para diminuir os defeitos, vai começar a melhorar o mundo também. Porque a convivência, a relação é resultado das pessoas. A partir do momento que eu pegar a questão da disciplina e implantar no meu comportamento, eu vou melhorar a convivência com as outras pessoas. A partir do momento que eu levar a sério e tiver disciplina com relação à caridade, com relação à benevolência, eu começar a prestar atenção nisso, praticar mais isso do que a agressividade, violência, o meu comportamento muda e o comportamento das outras pessoas ao redor também vão mudando. De certa forma, a gente vai mudar a violência externa quando a gente conseguir diminuir a interna. Joana de Ângeles, ainda naquele livro que eu falei para vocês, Entrega-te a Deus, ela conclui o capítulo que fala de agressividade, falando para a gente que suavemente permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos de inferioridade moral pelos abençoados valores da verdade. Então, olha o que a Joana vem lembrando a gente nesse mesmo texto, que se a gente fortalecer aí o que a gente tem de bom dentro da gente, fizer brilhar a nossa luz, a nossa sombra, a nossa escuridão vai diminuindo, claro. Se eu faço clarear, a escuridão diminui. Mas olha que coisa mais legal que ela fala para a gente. A primeira palavra dessa frase é muito importante, gente. Suavemente. Então, ela vem dizendo para a gente, para que a gente nos respeite também. Porque, às vezes, eu encontro em mim defeitos. Eu encontro em mim características que ainda não são tão boas, que eu não concordo, que eu já estou vendo que está errada. Eu estou me vendo com comportamentos aí nada mansos. Estou muito brava, estou muito violenta, estou muito agressiva. Se eu encontro isso e resolvo mudar de uma hora para outra, eu vou estar sendo violenta comigo. Eu vou estar me violentando. Eu vou estar me obrigando de uma forma que não vai estar sendo nada natural. Então, ela vem dizendo para a gente, suavemente, permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções. Ela vem lembrando a gente da gente praticando a mansidão gradativamente. A gente começar a colocar no nosso dia a obrigação, a disciplina, né, a organização mesmo, de ser manso, de ser brando, de ser gentil, de ser pacífico, de estar ali todos os dias. A gente começa a exercitar isso. Mas, para isso, a gente precisa prestar atenção nas nossas emoções e no nosso comportamento. A gente parar de agir no automático, a gente achar que a gente está agindo tão automático, né? Como se eu fosse assim, não tem jeito. Tem jeito de mudar, desde que eu preste atenção e esteja disposto a evoluir gradativamente. Agora, Emmanuel tem um texto muito interessante. Esse texto dele chama Na Grande Transição. Esse texto foi escrito em 1948, quando estava ocorrendo a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele falava no texto sobre a Segunda Grande Guerra. Tanto que ele fala da Europa, ele fala da América. O texto é bem grande, é bem interessante. Mas tem alguns pedaços que parece que ele escreveu agora, que ainda faz sentido para a gente ver que já passou esse tempo todo e ainda não mudou tanto a humanidade. Ainda tem muita coisa a se mudar. E o que ele vem dizendo para a gente? Que não bastam leis benignas, requisitam-se caracteres elevados, que as respeitem e cumpram. Não valem somente princípios enobrecedores,
são necessários corações valorosos que aceitem as condições imprescindíveis à santificação. A simples denúncia da guerra não atende. É imperioso suprimi-las da esfera de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. Então, ele vem lembrando para a gente que não adianta a gente criar leis maravilhosas dizendo que as pessoas têm que estar em paz. Se a gente não estiver respeitando e cumprindo isso de uma forma integral, se a gente não estiver em paz, eu não tenho como obrigar ninguém a estar em paz. Eu posso obrigar a pessoa a não violentar e não bater no outro, não ser fisicamente. Mas quem disse que ali tem paz? Se às vezes no olhar, é um olhar carregado de raiva e de ódio, transmitindo para o outro essa agressividade. Então, na verdade, o que a gente precisa é ter dentro de nós essas características, esparramando isso, desenvolver dentro de nós para o outro desenvolver também. Não vale somente princípios enobrecedores. Às vezes a gente tem ideias maravilhosas e fala muito bonito. Não adianta de nada eu vir aqui falar para vocês frases lindas, trazer textos maravilhosos, músicas, ilustrações, se na verdade o meu coração ainda não está aberto para tudo isso. Se é necessário que o nosso coração tenha valores para isso, para que isso seja feito de uma forma interna. E aí, sim, verdadeira e real, né? A simples denúncia da guerra não atende. É imperioso suprimi-la na esfera de nós mesmos. Então, não adianta de nada eu denunciar a guerra que está acontecendo na Ucrânia, ou a guerra que eu estou vendo no Rio de Janeiro, ou a guerra que está acontecendo no meu vizinho, ou a guerra na minha casa, ou eu apontar todos aqueles que são agressivos e violentos, se eu não começo a fazer isso dentro de mim verdadeiramente, para onde eu passar, eu esparramar também a paz. Senão vai estar sendo uma mudança só superficial, porque aí se eu saio desse lugar que está em guerra, eu mudo de lugar, mas se a guerra está dentro de mim, eu levo a guerra para qualquer lugar que eu for. E aí, a gente fala sobre isso, e muitas das vezes, as pessoas que escutam falar sobre ser manso, ser doce, ser afável, ser carinhoso, ser afetuoso, associam isso à falta de firmeza, associam isso à fragilidade, à fraqueza, e associam isso até mesmo a pessoas que são moles, né? Na época de Jesus também se pensava assim, as pessoas não mudaram tanto. E aí tem um livro que traz para a gente algumas histórias muito bem elaboradas, muito bem montadas, e que faz a gente pensar e se sentir bem pertinho do Cristo. Eu gosto muito desse livro, Jesus no Lar. Sempre que posso, busco nele algumas histórias que traz para a gente aí grandes ensinamentos. Então, nesse livro tem uma história muito interessante que fala exatamente sobre isso. A exaltação da cortesia. Jesus conversando lá com os apóstolos, lá nas reuniões deles, e aí eles estavam falando exatamente sobre essa forma de cuidar, de tratar um ao outro, né? E aí falando disso, de você ser doce, ser gentil, ser afável com o outro, ser manso. E aí Pedro pergunta a ele se ele não está achando que ele está facilitando para o outro ser mole, né? Para o outro ser, até mesmo passar para trás, ser bobo, né? Não ser levado tão a sério. E aí Jesus espera um tempo, como sempre, deixa todo mundo pensar sobre a pergunta e depois ele vem falando para a gente. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os aflitos do equilíbrio bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza,
que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Então, na verdade, Jesus vem lembrando a gente aí que ele disse, ensinou, exemplificou, e que às vezes a gente distorce as palavras dele, né? Como a gente costuma distorcer as regras, as leis, né? Os combinados, para nos favorecer. Mas ele falou, lembrou a gente ali, ele não falou nada disso. E, na verdade, a nossa consciência sabe disso. A nossa consciência sabe da importância da gente ser doce. Mas eu ser doce não quer dizer que eu estou fingindo doçura, né? Ele sabe e explicou para a gente, e a nossa consciência traz aí dentro de nós a importância da gente ser pacífico. Mas ele não disse em nenhum momento, e a gente sabe disso lá no fundinho, que ele não estimulou de forma nenhuma a preguiça, a covardia, ou mesmo a vontade aí de fugir aí, esconder e se sair melhor, né? Em um momento aí, ter mais folga do que o outro. Ele, a todo momento, ele lembra a gente da importância do trabalho e da nossa responsabilidade com isso. E tanto Joana quanto Emmanuel, buscando nos ensinamentos do Cristo, trazem para a gente e reforçam a importância da gente fazer todo esse trabalho interno, para que seja uma construção verdadeira e a gente consiga construir dentro de nós esse mundo de paz, brandura, cordialidade. Pois só assim a gente vai conseguir construir um mundo externo com todas essas características. Pois, afinal de contas, o mundo externo é reflexo daquilo que eu trago dentro de mim. E em nenhum momento Jesus disse que a gente ia ter aí um mundo, um céu, né, um mundo maravilhoso, aqui parado, sentado, esperando ele chegar. A gente é que vai construir dentro da gente e que a gente vai levar para onde a gente estiver. Onde a gente conseguir alcançar, levar essa brandura, essa paz, essa mansuetude com a gente. Que a gente possa aí conseguir desenvolver isso, pensar um pouco mais e, quem sabe, já começar a produzir comportamentos, né, de tranquilidade, brandura, paz, conosco, com aqueles que convivem mais pertinho da gente. Muito obrigada. A oportunidade de estar com você. E assim, nós que agradecemos ao ouvir. Convidamos a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecer por esses minutos que aqui passamos acordados, relembrando a mensagem de Jesus sobre a ótica do Consolador prometido por ele. Senhor, humildemente agradecemos e pedimos por todos aqueles que estão tristes, amargurados, perdidos, desorientados, por todos aqueles que são registrados no caderno de nosso coração, filhos, pais, primos, tios, amigos, conhecidos, desconhecidos, por aqueles que, em algum momento, nesta ou em outra existência, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que essas energias possam chegar até eles, de paz, amor e justiça. Muito obrigado ao Pai querido, obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa, e obrigado a todos vocês que contribuíram com este momento. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado, Cíntia, pelo carinho. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Boa noite.